Meu irmão, hoje, assistindo o culto da Congregação Cristã no Brasil do dia 4 de fevereiro de 2026, eu me senti como dentro de uma tenda do tarô do cartomante. E por que você pergunta isso? Por que, Josafá, você se sentiu dentro de uma tenda de quem lê tarô? Porque no tarô, a mulher olha para a carta, depois levanta a cabeça, olha para você e fala coisas da sua vida particular. E você vai ver exatamente isso no culto da Congregação Cristã no Brasil, que pode se chamar o culto do Machado ou o Evangelho do Machado, porque hoje só falou do Machado. Não falou de Jesus Cristo, não falou do Evangelho, nem tampouco do Reino de Deus. Aliás, quando falou o nome de Jesus, era para dizer que Jesus pegaria o machado para você. Jesus está ali apenas como um serviçal. Alguém que foi para a cruz e morreu para melhorar a sua vida, para te dar uma qualidade de vida melhor, ou seja, seguro, abençoado, com desejos no coração se cumprindo. Você precisa ver a análise desse culto. Nesse culto você vai ver que o homem é o centro de toda a atenção. O foco é os problemas da sua casa, da sua vida, que, como sempre, eles não erram. Eles sempre vão abordar o lado da família, saúde e financeira. Mas e Jesus Cristo, onde entra nessa equação? Simples. Jesus Cristo é apenas um garçom espiritual que vai aparecer na sua vida para fazer o machado financeiro, familiar, flutuar para melhorar as suas condições. Você vai ver aqui que este ancião, ele leu 2 Reis capítulo 6 e o abandono do texto foi completamente total. É isso que vocês... Irmão, quando você estiver num culto da CCB e ver que eles abriram no Velho Testamento, vai ser sempre a mesma coisa. Eles vão abrir e ler sobre a vida do CCBano. Eles vão substituir aquilo que está acontecendo naquela leitura ou o personagem que está ali naquela leitura pelo CCBano, pela vida do CCBano. E hoje no culto não foi diferente. Quando falou, vamos ler 2 Reis 6, eu falei, vixe, lá vem. Bueno, dito isso, vamos para o vídeo. Para quem não me conhece ainda, o meu nome é Josafá Agra, sou nascido e criado dentro da Congregação Cristã no Brasil. Fui batizado em 2001. E esse canal, para que eu tenho esse canal? Esse canal eu tenho aqui para observar, analisar e refutar os falsos ensinos que a Congregação Cristã no Brasil há 100 anos vem apresentando. E se você não acredita em mim, então fica aí, acompanha e ouça o que eu tenho para falar, depois você deixa o seu comentário aqui que eu faço questão de te responder. Bom, dito isso, vamos para o vídeo, vamos analisar aqui o vídeo, vamos ver, ele começa falando aqui, antes da oração, da primeira oração, ele vai falar alguma coisa que eu achei interessante, eu quero que vocês ouçam para nós comentarmos, vamos ver. E que a palavra da verdade esteja sempre na nossa boca. Nós vamos buscar a presença de Deus. Esse ancião agora, ele foi pedir oração pelos outros anciões que viajam pelo ar, pela terra, pelo mar. Ele fala todos esses meios, né, de viagem. E ele diz para orar para que a palavra da verdade esteja sempre na minha boca. Essa parte é interessante porque o que é palavra da verdade para um CCB? O que é a palavra da verdade? Porque nesse culto aqui não falou de Jesus, não falou de arrependimento, não falou sobre a cruz, não falou dos nossos pecados, não falou do reino de Deus. Então, o que é a palavra da verdade na boca do CCBano? A palavra na verdade para um CCBano é dizer que Deus está na CCB e que Deus responde às suas orações. É dizer que Deus fala com você face a face, ainda que tudo isso seja pura ilusão. Mas essa é a palavra da verdade. A palavra da verdade para um CCBano é dizer que a CCB é a graça e a obra de Deus.
Portanto, eu tive que separar isso aqui porque é completamente incoerente. No mesmo culto que esse homem fala, vamos orar para que não falte a palavra da verdade na nossa boca, e logo na sequência de uma pregação aonde ele abandona o texto e prega coisas sobre a vida dos CCBanos. Ou seja, completamente incoerente, desconexo, né? Duas coisas completamente diferentes. Bom, agora vamos para a pregação. Vamos observar aqui, essa pregação é bem interessante. Até aqui. Irmãos que Deus preparou, que estão aqui presencial, e longe daqui uma grande multidão de irmãos, todos carentes, necessitados, irmãos da palavra de Deus. E a palavra que Deus nos traz nessa tarde. Primeira pausa aqui. Ele fala que tem gente espalhada nesse Brasil todo, aqui mesmo, em outros lugares, todo mundo necessitado e esperando a palavra de Deus. O que ele quer dizer, em outras palavras aqui, é que está todo mundo esperando uma resposta para as suas necessidades, uma resposta para a sua vida particular. Tem gente buscando palavra para casar, para comprar um carro, para vender um carro, para mudar, para aceitar alguma proposta, seja de emprego ou qualquer outra. É isso o que eles chamam de estão buscando a palavra. Buscar a palavra significa buscar resposta para alguma coisa na sua vida. Isso não tem nada a ver com o evangelho. Não tem nada a ver com a palavra escritura. Entenda isso. Por isso eu fiz essa pausa. Vamos ouvir. A leitura é essa aqui. Muito importante, irmãos, porque aqui deixa para nós muito claro uma coisa. Nós não conseguimos, não podemos e não devemos fazer nada sem consultar o homem de Deus. Esse homem de Deus, o verdadeiro homem, o verdadeiro Deus. Se tudo que nós formos fazer, nós consultar ele, pode ter certeza que se perder alguma coisa, vai achar. Então aqui já começa, ele já iniciou dizendo que nós não podemos fazer nada sem consultar o homem de Deus. Eles estão praticamente reerguendo de novo o véu do templo da separação, porque naquela época você tinha o sacerdote como mediador entre o homem e Deus. E agora ele está levantando novamente essa dependência. Ele está dizendo que e vocês já ouviram isso, o Salvador Bueno, que é o ancião presidente da congregação Cristã no Brasil, ele pregou esses dias agora atrás, ensinando os jovens que devem buscar a palavra antes de casar, antes de fazer qualquer outra coisa. É isso o que essa igreja faz, causando uma dependência nessas pessoas, sentindo-se que se fizer qualquer coisa fora da consulta da suposta palavra, você pode quebrar sua cara. Mas quantas pessoas não quebraram sua cara buscando a tal palavra? Agora mesmo eu fiz uma live por esses dias de uma senhora, tadinha, muito humilde, muito simples. Ela buscou não sei quantas palavras, acho que foi 3, 4 palavras, 6 sinais para casar. Mesmo assim, o casamento dela não durou 3 meses. Isso, meu irmão, é o modo da CCB controlar a sua vida. É um controle completo da sua consciência. Ou seja, ela praticamente ignora que Deus te deu um cérebro para que você pense, raciocine e decida. Não, mas você vai consultar igual hoje essa pregação foi do Machado. Ele só falou do Machado o tempo inteiro. E as pregações são completamente genéricas. Alguém perdeu, alguém está procurando. Ele nunca fala o nome de quem, nem o que você perdeu. Por quê? Porque ele sabe que Deus não está revelando absolutamente nada. Quando Deus revela, Deus mostra quem é, diz o problema, fala o que foi que aconteceu e o que Deus vai fazer. Isso é a revelação de Deus. Agora, esse negócio de entrou alguém aqui, quem sabe alguém, pode ser que alguém, por essa palavra, alguém vai fazer tal coisa. Tudo isso, gente, essa forma, esse chute que eles dão, né, essas pregações genéricas, é a prova cabal na sua cara de que não passa do homem falando. É o homem fingindo que Deus está mandando ele falar, coisa que Deus não está mandando dizer nada. Portanto, eu faço a pergunta para você, meu irmão. Por que é que você precisa de um homem para ficar adivinhando sua vida e dizendo
o que você deve fazer, se você aceita, se você não aceita. Até quando vocês vão acreditar nisso ainda? Agora, eu quero mostrar para vocês, vamos ver aqui. Ele falou, gente, eu separei algumas partes que ele fala do machado. Ele falou do machado o tempo todo. Ele abandonou o texto. Ele não fez uma explicação sobre o texto, a exegese do texto, para poder gerar conhecimento nas pessoas, para que elas entendam o que aquele texto realmente estava querendo falar. Não. O negócio dele foi, ele usou a palavra machado como a palavra-chave para fazer todas as profetadas e as adivinhações no culto. Fica vendo, olha só. Senhor foi aqui, hoje vai flutuar um machado na tua vida, glória. Alguém já sentiu até o peso do machado na mão, já peguei. Alguém já agarrou o machado e falou. Se você começar a olhar para dentro de você e chamar ele para encontrar o machado, você quer pegar o machado hoje para cortar uma madeira e ampliar um pouco mais a tua vida? E o Senhor tomou esse caminho nessa palavra e longe daqui, alguém daqui, eu tenho certeza, já conseguiu encontrar o machado. Em você que estava chorando até agora, aleluia, o machado vai voltar. Você viu que interessante? Machado, 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 Deus vai pegar o machado, eu vou te dar o machado, e o machado vai flutuar, e o machado. Essa é uma pregação de uma igreja cristã, irmãos? Obviamente que não é. Agora vem a cereja do bolo, o ponto áureo desse culto, a grande aberração desse culto. O ancião, eles cometem lapso. Eu costumo dizer que essa tribuna do Braz, ela é amaldiçoada, né, para eles, mas abençoada para nós, porque nela saem as verdades. Porque ali eles não conseguem se conter e acabam escapando. O ancião deixou escapar que ele percebeu que os pedidos de oração, a quantidade era maior sobre família. E por isso, se você for assistir o culto, vai lá para você ver. Ele só falou de família. Ele falou 80% sobre família, sobre que Deus vai entrar na sua família, no seu filho, na sua filha, o tempo todo. E ele deixou escapar, cometeu um lapso e falou, irmão, mas a hora que eu olhei, tinha um monte de pedido sobre família. Fica vendo você mesmo. Ouça. Que é natural. Às vezes o marido viu que as coisas... Hoje o senhor entrou nessa linhagem de família. Vocês viram a quantidade de pedidos de oração por família? São famílias de se desfazendo. São famílias que não conversam mais. Tudo aquilo que Deus juntou, o inimigo está se desfazendo. A gafe é tão grande, tão feia, que ele fala, vocês viram a quantidade de pedido por família? Não, lógico que o povo não viu, eles não têm acesso ao papel, o papel foi entregue na sua mão. Por acaso você colocou no telão para as pessoas verem? Por acaso a CCB ela faz isso, quando chega lá, olha aqui, vamos ver. Não, você vê a gafe, gente. Irmão, mas vocês viram a quantidade de pedidos por família? Aliás, né? É por isso que estamos pregando sobre família. Meu Deus do céu. Isso é para você ver. Eu era meio cético nesse negócio de que alguns críticos falam, mas aqui a pregação da CCB é muito guiada pelo tamanho da quantidade de pedido que tem de oração ali. Eu falo, será? Acho que não é assim também, não. Mas hoje eu vi que o que as pessoas dizem, que muita pregação é guiada pelo papelzinho da oração, eu vi hoje que é verdade. Porque eu vi acontecer isso hoje no culto do Braz. Então, irmão, ele diz que a pregação é sobre família e que ele percebeu que tinha muitos pedidos de oração por família. Meu Deus, cadê a revelação? E você, meu querido, ainda acredita nestas supostas revelação? É brincadeira isso, né? Vamos ver aqui agora, aonde entra o nome de Jesus nisso tudo? Aonde será que entra nisso? Vamos ver aqui aonde entra o nome Jesus, olha só. Para um pouquinho, chama a presença de Deus. Jesus Cristo, o poderoso na minha vida, me ajuda a fazer flutuar esse machado. Quando o nome de Jesus entra, ele aparece apenas como um mordomo espiritual que vai ajudar a flutuar o machado. O machado aqui é uma metáfora para algum problema na vida do CCBano. O machado pode ser a família, pode ser o emprego, pode ser o carro, pode ser o ministério que ele tem na igreja, pode ser qualquer coisa. Como na CCB é de praxe, é padrão, tudo de forma genérica. Por isso que eles gostam de usar uma palavra-chave,
que aquela palavra vai representar todos os tipos de situações e de problemas na vida do CCBano. E para encerrar a pregação, mas ainda tem análise que eu acho interessante de fazer de uma fala da oração, aqui está a chave da oração, da pregação. A pregação é sobre resgatar. Aí ele coloca todas as áreas da família, que é a família, o emprego, a saúde, ou seja, todas as áreas, né, que preocupam qualquer família. E aí ele fala que vai ser resgatado. Vai resgatar, e o pior, aí entra a heresia. Deus vai resgatar até as obras de salvação. As obras de salvação. É sério que existe obras de salvação? Fica vendo você mesmo. Vamos ouvir, ó. Presta atenção. Nome de Deus, oh meu Senhor, eu não posso ficar sem esse machado. Não era dele, mas não podia ficar sem. Irmão, essa é a palavra. Hoje vamos buscar resgatar a nossa família, o nosso trabalho, a espiritualidade, a fé em Cristo Jesus e as obras da salvação. Está todo mundo na comunhão de começar a clamar para Deus? Então Deus é um faz tudo. Até a obra de salvação, porque Jesus não conseguiu te salvar. Ele te salvou um pouco só. O resto você tem que se salvar agora. Agora, essa aqui, gente, é a maior de todas as heresias que eu acredito que possa existir no mundo. É dizer que salvação é por obra. Como eles constantemente, praticamente em todo culto da congregação, eles fazem menção sobre essa heresia. Esse absurdo. Tá aqui, né? Eu recomendo que você, meu querido, que estiver bravo comigo agora, caso você esteja escrevendo aí embaixo, já querendo me xingar, antes de terminar de escrever, antes de apertar o Enter, leia Efésios, capítulo 2, versículo 8, o versículo 9 e o versículo 10. Efésios 2, 8, 9 e 10. Leia, meu filho, por favor, o seu próprio bem. Bom, e foi isso a pregação de hoje, né? E eu, inclusive, eu quero que você entenda uma coisa. Imagina você ir no médico, você está com a dor de cabeça. Você senta lá e o médico vai pegar um livro de medicina. Ele pega o livro de medicina, fecha o olho e abre na sorte. E ele cai numa página onde fala de pé fraturado. Aí ele lê ali sobre o pé fraturado e fala: a sua dor de cabeça é por causa do pé fraturado. Algum problema no pé você tem, e por essa leitura desse livro hoje, você vai sair daqui com a sua dor de cabeça curada. É quase a mesma coisa. Um camarada que resolve os seus problemas através de um chute. Vamos pegar um livro, ler aqui, aonde abrir, a gente vai falar sobre a sua vida. Bom, eu quero que agora vocês vejam a oração final. A oração final também é interessante. Ela não é só interessante, como ela é reveladora. Porque o ancião passou a pregação inteira falando do machado que sumiu, que Deus vai achar o machado, ele vai flutuar, você perdeu o machado da família, do emprego, da casa. Passou o culto todo falando que o machado sumiu. Mas, gente, eu fiquei simplesmente estarrecido. Como a resposta foi tão rápida assim, que já acharam o machado. Juro que eu fiquei muito mais aliviado, porque se acabasse o culto e eu não soubesse se o machado foi achado ou não, eu acho que eu não ia nem dormir essa noite. Mas graças a Deus, que antes que o culto acabasse, chegou a notícia que o machado foi achado. Fica vendo, vamos ver. Entre nós, Senhor, e agora queremos agradecer muito mais pelo conselho sagrado da Tua palavra, Senhor. Glória ao Teu nome. Nós temos certeza que muitos que perderam o machado já acharam. Eu fiquei muito feliz de saber, né, dessa rapidez que tem na CCB, essa ligação rápida, né, em dizer que ele vai achar o machado e na oração já falou, muitos que perderam já acharam o machado já foi achado.
eu juro que eu estou muito mais aliviado com isso, porque eu fiquei preocupado, né? Com tanto machado perdido por aí, rapaz. Hoje o culto da CB revelou que tem muito machado perdido por aí. Graças a Deus, que antes que o culto terminasse, veio a revelação de que os machados foram achados. E para você, irmãos, que já saiu desse sistema porque não aguentava mais essas mensagens para te controlar, através do medo e através da dependência de você fazer tudo após consultar essas pregações. Entenda que você não saiu da presença de Deus, você saiu da presença de homens manipuladores. Você está livre desses homens que usam o papelzinho da oração para pregar o que o povo gosta de ouvir. Deus te livrou do engano dos homens. Dá graças a Deus por isso, meu irmão. Bom, essa é a análise de hoje. Espero que te ajude a refletir e a entender que o que tem na Congregação Cristã no Brasil não é cristianismo, é apenas um sistema controlador de mente. Só isso. Deus abençoe a todos e fiquem na paz do Senhor Jesus.